sua sequência, na ordem dos capítulos, deve perceber até com certa surpresa que a sequência das prescrições no capítulo de número 8 será interrompida. E será interrompida por uma grande narrativa. E isso às vezes pega o leitor de surpresa. Mas o que parece ser uma surpresa, encontrar essa narrativa, essa história contada no meio do livro de Levítico, na verdade, precisa corrigir a nossa perspectiva a respeito do livro. Por quê? Porque Levítico não é um livro que contém apenas uma lista de leis. A gente olha para o livro de Levítico e pensa que o livro de Levítico é um compêndio de leis. Mas Levítico não apenas nos diz que leis são essas, nos descreve essa lei, mas também nos conta a história de como a lei foi dada a Israel. Então, Levítico, juntamente com todo o restante do Pentateuco, junto com Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico vai contar como que Deus está trazendo à existência um povo santo. Levítico nos conta a história da aliança de Deus para com o seu povo, juntamente com todo o Pentateuco. O livro de Levítico vai nos mostrar como que a adoração vai fluir através do seu povo, um povo escolhido e separado. O livro de Levítico continua revelando, como toda a Bíblia, que existe um Deus que salva o seu povo, um Deus que está trabalhando, que os atos redentores do Senhor não são apenas leis, como se fossem ordenanças desconectadas dos gestos redentores do Senhor. Então, quando olhamos para o livro de Levítico, encontramos uma evidência de que Deus está governando no meio da história, que Deus está agindo em cada estação, que Ele é o regente no curso da história. Ele não perdeu o controle, Ele continua sendo o mesmo. E que aquela estação, quando olhamos para o livro de Levítico, entendemos que ele é contextualizado ao redor do Sinai. Aquela estação, bem como qualquer outra estação, qualquer estação das nossas vidas, nós encontraremos os gestos do Senhor, ações do Senhor, que no fim entenderemos que Ele é o Deus que salva, o único Deus que salva o seu povo. Não há outro Deus além do nosso Deus. Então o livro de Levítico precisa ser entendido como essa grande narrativa, não apenas uma sequência de leis. E isso nos pega de surpresa, porque quando lemos o livro na sequência, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos esses capítulos são prescrições e uma após a outra. Conectamos todas essas prescrições, mas até então parece que é apenas uma lista de lei. Mas agora, quando nós chegamos no capítulo de número 8, temos a oportunidade de ter essa perspectiva ajustada. A consagração de Arão e dos seus filhos é descrita no capítulo de número 8 e nós vamos ver que isso se desenvolve no capítulo de número 9 e até no capítulo de número 10. A consagração de Arão e dos seus filhos precisa ser vista a partir dessa lente. O livro de Levítico não apenas como uma sequência de leis, mas como uma narrativa que conta a história da salvação. Deus trazendo à existência o seu povo, um povo que foi salvo por Ele, salvo pelo Senhor, e eles honrariam ao Senhor no meio de uma vida de adoração, numa vida pura, numa vida de santificação. Por isso que o plano do Senhor já previa o pecado e a expiação dele. Não podemos pensar que o povo de Israel, como um povo que tropeça, fosse uma situação que pegasse o Senhor de surpresa. Como se o Senhor não estivesse consciente e com o controle da história, do seu plano. Pelo contrário, Deus está com cada detalhe em suas mãos. Então, o ponto de partida é exatamente o sumo sacerdote, porque ele, Arão, também era um homem que precisava da misericórdia divina. Desde o início, quando olhamos para Arão e o sacerdócio, eles precisam ser vistos como pessoas que necessitavam da graça de Deus, precisavam da misericórdia.
eles foram a sombra da revelação de algo muito maior, que seria plenamente revelado em Cristo Jesus, a revelação perfeita que só seria dada a conhecer em Cristo Jesus. Mas quando olhamos para essa sombra, reconhecemos que é uma sombra, um vislumbre, que são apropriados em seu propósito. A lei, como Paulo mesmo nos ensina, ela serviu como um aio para nos levar até Cristo. Então, para entendermos a obra de Cristo Jesus, precisamos reconhecer que essa história está sendo contada, está sendo montada através desses gestos do Senhor, desses atos do Senhor, onde que Moisés desempenha uma função central nesse capítulo. Olhe aí para Levítico 8, nós leremos os versículos 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e os cestos dos pães. 2 aspectos podem ser destacados aqui, eu queria chamar a sua atenção. A primeira coisa é que nós estamos falando da consagração do sumo sacerdote. E um sumo sacerdote só poderia ser designado à função se ele fosse antes designado por Deus. Então essa designação não surge em Moisés. É uma designação que vem da parte de Deus. A palavra que vem a Moisés é: toma Arão e seus filhos. Quem disse isso é o Senhor. Isso é muito importante para entendermos a função de um sumo sacerdote. E você vai entender a importância disso quando compararmos com a revelação de Cristo Jesus. Outro ponto é que, após designado, uma vez que Arão foi designado para essa função, ainda assim, esse sumo sacerdote precisava ser ordenado. Então são 2 aspectos. O sumo sacerdote era designado, mas ele também precisava, após ser designado, ser ordenado. Um sumo sacerdote jamais poderia tomar posse da sua posição por si mesmo. Ele jamais poderia se auto-intitular: eu sou um sumo sacerdote. E aí, por que isso é importante? Porque quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos a revelação desse sumo sacerdote perfeito. Alguém que tem todo o poder, toda a autoridade, que é Deus, mas que é designado e ordenado. Abra tua Bíblia no Salmo de número 110. O Salmo 110 é um salmo messiânico. E vamos ver nesse salmo que o Pai designou o Filho para essa função de sumo sacerdote. No versículo de número 4 do Salmo 110 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Veja a declaração de Deus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Salmo 110 é um salmo messiânico, nós já comentamos um pouco sobre esse salmo em algumas ministrações, e entenda que no versículo de número 1, o texto diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui é como se Davi estivesse ouvindo um diálogo dentro da Trindade, Deus falando com o próprio Deus. E aí, para nós hoje, isso é claro, mas pense em Davi ouvindo isso. A única coisa que ele consegue discernir é: eu posso ouvir Adonai falando com Yahvé, com o meu Senhor. E o que ele ouve é que o Senhor é designado sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. O fato de Cristo ser designado dessa maneira é porque ele é aquele que governará para todo sempre. É um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E eu gostaria de chamar a tua atenção para isso também, porque ele não é da ordem de Arão. Então nós temos 2 ordens aqui, porque no capítulo de número 8 nós estamos falando do primeiro sumo sacerdote, Arão, em que a sua linhagem seria então a linhagem de todos os demais sacerdotes. Mas quando Cristo é designado como sumo sacerdote, ele é designado pela ordem de Melquisedeque. E por que isso é importante? O livro de Hebreus vai nos explicar, e eu gostaria de ir com vocês em Hebreus 7, no versículo de número 13. Veja o que o autor de Hebreus diz: porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. O que o autor de Hebreus está dizendo?
ele está falando de Cristo. Só que todo sumo sacerdote precisaria ser da tribo de Levi. Só que ele está dizendo assim, de quem eu estou falando não é da tribo de Levi, porque nós sabemos que Jesus é da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas, segundo a ordem de Arão, todo sumo sacerdote precisaria ser da linhagem de Arão, ou seja, da tribo de Levi. Mas aí ele diz, aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Quer dizer, não é da tribo de Levi, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica. E então ele faz uma citação do Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós falamos sobre a ordem de Melquisedeque, isso nos remete a Abraão. E Melquisedeque é um nome que vem de Melequisedeque, que é rei de justiça. Esse rei de justiça é um rei que vem até Abraão e ele é um sacerdote do Senhor. Mas ninguém sabe de onde ele veio, não se tem genealogia, não se tem a descendência de Melquisedeque. É alguém que vem de maneira que ninguém conhece a sua origem. E veja como que o salmista, então, aplica essa circunstância na vida de Abraão à realidade de Cristo. Porque ele não é da ordem de Arão, ele não é da tribo de Levi. Mas então de onde ele vem? Ele não vem de alguém que possa ser designado de uma genealogia humana. Ele é de outra ordem. O nosso Senhor é um sumo sacerdote diferente de qualquer sumo sacerdote humano. Não há como sondar quem ele é. Então o autor, ao citar o Salmo de número 110, ele olha para Cristo e declara, este é completamente outro do sacerdócio que vocês conhecem. E esse de quem nós falamos, que é o próprio Cristo, isso é contado no livro de Hebreus, o próprio autor de Hebreus entende que humildemente ele aguarda o seu desígnio. Porque mesmo sendo Deus, e a gente pode fazer isso colocando ao lado de Filipenses 2, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele assume essa forma, aguardando o seu desígnio. E então nós começamos a entender como que isso é importante na figura do sumo sacerdote. Arão, ele não pôde se auto-intitular um sumo sacerdote. Ele precisou ser designado e ser ordenado. E aí quando você olha para Cristo, nós vemos aquele que é Deus, humildemente, esperando o Pai lhe designar. Tu és sacerdote para sempre. O próprio Cristo, humildemente aguardando o momento em que seu sacerdócio é estabelecido. Então todos os elementos desses versículos apontam para o sumo sacerdote perfeito. Ainda no livro de Levítico é uma sombra. Arão é uma placa que está apontando para Cristo. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a entender que esse sumo sacerdote, como um intercessor pelo povo, ele desempenharia essa função, nos ensinando, apontando para alguém que de maneira perfeita faria essa intercessão por nós. Faria essa mediação por nós. Então, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós encontramos o mediador perfeito, nós encontramos o intercessor perfeito, nós encontramos aquele que nos religa ao Pai de maneira perfeita. Arão não poderia ainda, mas ele é como placas apontando para Cristo Jesus. E todos os elementos que aparecem no capítulo 8, no versículo de número 2, serão descritos no decorrer desse capítulo. Porque ele diz, não só toma Arão e seus filhos e as vestes, mas ele diz também o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado. Ele diz os 2 carneiros e ainda um cesto de pães asmos. Todos esses elementos vão surgir aqui nesse capítulo de número 8 e eles serão detalhados.
Mas aí o versículo de número 3 prossegue, porque também diz: e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então Deus diz para Moisés, já chamou Arão e os seus filhos, trouxe as vestes, o óleo, os animais para o sacrifício, o novilho, os 2 carneiros, o cesto de pães, sim. Então agora ajunta a congregação. A congregação aqui é o corpo de anciãos, é o corpo de líderes de todo o povo. Nós vimos isso no capítulo 4, no versículo de número 13, onde sacrifícios pelos pecados da congregação são descritos nessa porção. Ele diz: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância. Aí eu gostaria de te mostrar a diferença, porque quando você lê no versículo de número 27, veja que também é sacrifício pelo pecado, mas o texto diz: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância. Então note que há uma diferença entre a congregação descrita no versículo de número 13 e o versículo de número 27, que fala de todo o povo da terra, qualquer pessoa do povo. Então há uma diferença entre a congregação e o seu papel de liderança e qualquer pessoa do povo. Nós vimos que no capítulo 4, pelo pecado dos anciãos, a oferta precisava ser queimada do lado de fora do arraial. Tirava a gordura e as entranhas, queimava no altar, e o restante era levado para queimar fora do arraial. Mas se fosse uma oferta pelo pecado de qualquer pessoa do povo, então queimava-se a gordura e as entranhas, e o resto do animal poderia ser do sacerdote que oferecesse aquele sacrifício. Então há uma diferença. E aí, quando você volta para o capítulo de número 8, o ajuntamento de toda liderança à porta da tenda da congregação serviria de um testemunho para todo o restante do povo. Então ele diz: chame os anciãos, chame os líderes, porque o que eles verão servirá de testemunho para todo o restante do povo. À medida que o Senhor reúne os anciãos, ele está ali estabelecendo uma plataforma de testemunhos. E da mesma maneira, à medida que o Senhor nos reúne, que Ele nos ajunta para revelar a sua vontade, para revelar a sua palavra, porque o nosso Deus, Ele continua trabalhando, Ele continua no controle da história. Nós também nos tornamos como estes homens, nos tornamos testemunhas que comunicarão aos outros aquilo que Deus está fazendo, aquilo que temos visto e ouvido. Então, o objetivo do Senhor trazer os anciãos até a tenda da congregação é para que eles pudessem testemunhar o que estavam vendo. Numa leitura rápida, às vezes as pessoas olham, ajunta toda a congregação, ajunta todo o povo. Fisicamente isso seria impossível. Note que o que nós estamos falando aqui seria todo o povo ao redor da tenda da congregação. Nós estamos falando de milhares de pessoas. Então, o que o texto de fato diz é: chame os anciãos, ajunte os anciãos, e que uma plataforma de testemunhos do que eles têm visto e ouvido possa se estabelecer. E da mesma maneira Deus continua trabalhando. Até mesmo os apóstolos, quando iniciaram a sua jornada, eles foram levados a testemunhar o que tinham visto e ouvido. Quando Pedro está pregando em Atos, capítulo de número 3, fazendo um discurso no templo, o que ele diz é: como poderemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido? Quando olhamos para o próprio João, escrevendo a sua epístola, primeira epístola de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 3 e 4, ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa.
Da mesma maneira que os homens no Antigo Testamento se tornaram testemunhas dos feitos do Senhor, nós vemos os apóstolos caminhando, testemunhando os feitos do Senhor, e precisamos orar para que a igreja continue sendo uma testemunha da obra de Cristo sobre a face da terra, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, daquilo que Ele tem feito no meio do seu povo, que as nossas vozes possam ecoar da mesma maneira. Então é com esse propósito que Deus ordena a Moisés: ajunta toda a congregação, porque eles se tornarão uma plataforma de testemunhos. Uma vez que essa congregação agora está ajuntada, o versículo de número 5 do capítulo 8 prossegue. Então disse Moisés à congregação, ou seja, aos anciãos, aos líderes: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Veja que a ordem do Senhor deve ter sido dada a Moisés em outro contexto, porque o que ele diz é: olha, o que nós vamos fazer aqui agora foi algo que Deus ordenou. Então, quando Moisés recebeu essa ordem? Sabemos que eles estão ao redor do Sinai. O livro de Levítico foi dado a Moisés ao redor do Sinai, em um dos acampamentos do povo. Abra tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 28. O versículo de número 1, Deus está falando com Moisés. O contexto é: Moisés está no Monte Sinai. E Deus fala: faze também vir para junto de ti Arão teu irmão e teus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Olha o capítulo 29, no versículo de número 1. Isto é o que lhe farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. E então ele vai descrever o que será feito, que tipo de sacrifícios. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e o capítulo vai continuar correndo com a descrição. Mas aí eu queria chamar a tua atenção aqui para 2 pontos. Então, não olhe para o livro de Levítico como uma sequência de leis. Olhe para o livro de Levítico como uma história que está sendo contada. À altura que lemos Levítico de número 8, o tabernáculo de Moisés já havia sido erguido e dedicado ao Senhor. Nós vemos isso no livro de Êxodo. Mas, quando nós continuamos a história, veja que o tabernáculo foi construído e não há intervenção de Arão. Você vai perceber que o tabernáculo foi dedicado ao Senhor e Arão não está na história. E isso nos mostra que até no Antigo Testamento, o tabernáculo da presença não é estabelecido por homens, é estabelecido por Deus. O lugar onde ele habita, embora tivesse sido construído por mãos humanas, ele não é estabelecido pelos homens. É o próprio Deus que estabelece a sua habitação, porque Arão não está na história. Em Êxodo 28, 29, Deus apenas está falando com Moisés: eu quero que você chame Arão. Mas quando olhamos para a inauguração desse tabernáculo, Arão não está na história. Então quem estabelece esse lugar? É o próprio Deus, porque o lugar da presença é estabelecido por ele. Por que isso é tão importante? Porque hoje, nós como habitação do Eterno, somos estabelecidos por Ele. É Ele quem te fez templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, talvez num olhar rápido, poderíamos dizer: Deus habitou em um templo feito por mãos de homens. Sim, mas Deus não habitou em um templo estabelecido por homens. Foi o próprio Deus, ainda no tabernáculo, o próprio Deus é quem estabelece a sua própria casa. E isso nos mostra como que Deus ainda trabalha, porque hoje Ele habita em nós. E quem nos estabelece dessa maneira? É o próprio Deus que te estabelece. Nós somos templo do Deus vivo. Você é casa de Deus. Então esse é um primeiro aspecto que, quando comparamos Levítico 8 com o livro de Êxodo, notamos que Arão não está na narrativa da dedicação do tabernáculo. Mas o segundo aspecto, ele ainda é mais gracioso, exalta a graça. Por quê? Porque sabemos que entre Êxodo 28 e Levítico 8, um incidente marca a vida de Arão. Em Êxodo 32,
Arão tropeça com um bezerro de ouro. Aí eu queria que você pensasse um pouco. Veja Deus falando com Moisés no Sinai. Chama Arão e seus filhos e eles vão me oficiar. Onde está Arão? Lá embaixo, construindo um bezerro de ouro. Nós sabemos que Moisés vai interceder pelo povo. E então Deus não destrói o povo por causa de Moisés, pela intercessão de Moisés. Contudo, Moisés desce, o tabernáculo é construído. E cadê Arão? O tabernáculo é dedicado ao Senhor. A presença enche o tabernáculo. E cadê Arão? Então, na mente de Moisés, ele poderia se perguntar: aonde está Arão? Será que Deus desistiria dos seus planos para Arão? Será que os planos do Senhor fracassariam? O tabernáculo estava de pé, mas Arão estava à parte de tudo, estava fora, até o momento em que Deus fala com Moisés: chama Arão. Mas Senhor, e o bezerro de ouro? Os meus planos não se frustrarão. Eu tenho uma obra na vida de Arão. Talvez alguém possa pensar que eu perdi o controle, mas eu tenho a história nas minhas mãos. Deus está olhando para Arão e ele tem uma nova oportunidade para aquele homem. E é assim que Deus trabalha. É como se ele dissesse: Arão, eu não desisto de você. Eu continuo no controle da sua vida. Nós só conseguimos perceber isso quando nós comparamos Levítico 8 com o momento em que Deus falou com Moisés sobre Arão, lá ainda no Monte Sinai, quando ele estava sobre o monte. Então há um tempo aí em que nós não sabemos o que vai acontecer. E sabe quando nós olhamos para tropeços e o inimigo tenta usar essas estações para nos acusar? Eu quero te dizer que a misericórdia do nosso Deus não falha. Ele continua trabalhando, ele não desiste dos seus. Ele continua trabalhando em favor dos seus. Ele continua governando a história. E isso é tão refrescante para as nossas almas, porque eu posso olhar para o meu passado e talvez reconhecer que em algum momento eu tropecei, que eu não fiz uma escolha que estaria alinhada com a santidade do Senhor. Mas quando olho para a misericórdia do meu Deus, eu encontro um Deus que está acima de todas as coisas e Ele está conduzindo a minha vida até um lugar onde os propósitos eternos se cumprirão e então eu poderei viver a plenitude dos planos do Eterno. Isso é sobre a tua vida também. O Senhor está no controle, Ele está conduzindo cada detalhe das nossas vidas. E quando Ele chama Moisés, Ele diz: eu tenho um plano para Arão. E o texto diz que Moisés os lavou com água. Perceba que a centralidade do capítulo número 8 está em Moisés. Porque os sacerdotes sempre precisavam se lavar antes de oficiarem no tabernáculo. Esse gesto deveria apontar para uma realidade interior do seu coração. Eles lavavam as mãos, mas isso era uma imagem do que era esperado em seu coração. Por isso que o Salmo 24, no versículo 4, diz que aquele que permanece na presença do Senhor são aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Não adianta apenas ter as mãos limpas. As mãos limpas precisam apontar para uma realidade interior. Só que isso era uma prática dos sacerdotes. O que é maravilhoso nesse texto é que a primeira vez que se fala dessa lavagem, não são os sacerdotes que se lavam. É Moisés que lava os sacerdotes. A primeira lavagem não foi realizada por Arão ou pelos seus filhos, mas foi feita por Moisés como mediador. É Moisés que entra em cena. Eu queria que você comparasse essa primeira lavagem com o Efésios 5. E aí você vai perceber que essa mesma obra acontece nas nossas vidas. Em Efésios 5, no versículo de número 25, está num contexto de uma palavra direcionada à família, mas o que nos serve aqui para esse texto está na parte B, mas vou ler o versículo todo. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Note que nós buscamos uma vida de santidade, nós buscamos uma vida de pureza, mas quem nos lavou primeiro foi Cristo. O primeiro ato é dele sobre as nossas vidas. E da mesma maneira nós vemos como que isso acontece na vida de Arão. Porque Arão, como um sumo sacerdote que seria levantado, alguém poderia dizer: Arão, vá lá, juntamente com seus filhos, e lave as suas mãos, para que você possa então ser consagrado. Mas não é assim que acontece. É como que se Deus, por meio de Moisés, fosse até Arão e diga: eu preciso te lavar. Eu preciso trazer pureza para você. E uma vez que esse gesto é liberado, essa ação de Deus vem sobre a vida de Arão, agora sim, a partir dali, os sacerdotes deveriam manter essa pureza. Da mesma maneira é a nossa jornada. Quando Cristo veio até mim, Ele traz um ato que me purifica de todos os pecados. Ele me lava com um propósito de nos apresentar como igreja santa, sem mácula, sem defeito no grande dia. E é isso que ele fez na cruz do Calvário. Nós buscamos essa vida de santidade, mas o primeiro ato vem dele sobre nós. Ele nos lavou. E o livro de Efésios, Paulo diz: aquele que nos lava pela palavra, a palavra dele que nos lava, que nos purifica, que nos posiciona neste lugar para avançarmos dia após dia em uma vida de santificação. Então, quando olhamos para esse momento em que Deus chama Arão e chama os seus filhos, é Moisés quem vai lavar as mãos de Arão, quem vai lavar a cabeça de Arão. O primeiro gesto é de Deus sobre a vida de Arão. Eu quero dizer que esse primeiro gesto também é de Deus sobre as nossas vidas. É Cristo quem nos purifica. E aí os versículos 7 a 9 continuam. Volte para Levítico 8. Porque uma vez lavado, o texto diz: e vestiu Arão da túnica, e o cingiu com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz, também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Veja que agora Arão está sendo vestido, versículo de número 8. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Note que, após lavados, eles foram vestidos. Aplique isso à obra de Cristo nas nossas vidas. Ele nos lavou e nos purificou, mas Ele tem veste para nós, Ele tem sandália para os filhos, Ele tem anel para os filhos. E veja que as vestes apontam para o ofício, para a autoridade, não apontam para a personalidade. Quando alguém está vestido com um uniforme, com uma farda, isso não revela a identidade de quem está vestido, revela a posição, a função. Note que um uniforme ou uma farda enfatiza a função de alguém, enfatiza a posição daquela pessoa, não o seu nome. Pense nisso numa revista policial. Se você for parado numa blitz, você não vai chegar para alguém e dizer: olha, fui parado numa blitz e fui revisado por Francisco ou por Maria. Você vai dizer que você foi revistado por um policial. Por quê? Você vai reconhecer isso na maneira como ele está vestido. Então, as vestes apontam para a função, apontam para a autoridade. Um outro exemplo prático é: pense que você está num trânsito e tem um cara lá no meio do trânsito apitando. Só que ele não está fardado. Você vai dizer que ele é um louco. Mas quem é esse cara aí que está apitando para lá e para cá, mandando carros parar? Porque você reconhece a autoridade daquele guarda pela sua farda, pelo seu uniforme. Então, quando Deus está trazendo essas vestes, Ele está nos posicionando num lugar de autoridade espiritual.
Isso era visto na vida de Arão, mas nós também entendemos que recebemos vestes novas. E essas vestes são vestes de autoridade, vestes que apontam para quem nós somos em Deus, a nossa posição em Deus. Nós somos posicionados no mundo espiritual porque você recebeu vestes dele. Você é identificado no mundo espiritual. Entenda isso, meu irmão. O livro de Efésios nos informa que à medida que a igreja caminha, a sabedoria de Deus, os planos de Deus são conhecidos por principados e potestades. Em que sentido? Como isso pode acontecer? São planos que os anjos olham e anelam sondar. São planos que declaram que principados e potestades foram despojados na cruz do Calvário. Você foi revestido para declarar isso no mundo espiritual. Nós não estamos desconectados do que está acontecendo no mundo espiritual. Entenda que quando caminhamos como igreja, essa posição de autoridade está fazendo com que, então, o mundo espiritual reconheça: há um plano do Senhor, do eterno, que é um plano insondável, que no Antigo Testamento era como um mistério, mas que agora fora revelado em Cristo Jesus. E que mistério é esse? É que agora Cristo, o próprio Deus, ele habita em nós. Essa é a esperança da glória. Não há mais separação entre judeus e gentios. Nós somos um só povo. Deus está trazendo à existência um povo santo. É isso que o livro de Levítico está contando. Essa história está apontando para nós, porque nós também somos posicionados no mundo espiritual para caminhar, revelando a santidade do Senhor. E eu declaro isso sobre as nossas casas em nome de Jesus. Mas não somente a santidade, mas também se movendo na autoridade que Ele confiou nas mãos da igreja. Então, quando Arão está recebendo as suas vestes, ele está sendo posicionado em um lugar de autoridade espiritual. E também as suas vestes que comunicam a santidade do Senhor. No seu peitoral haviam pedras. E ali, junto com esse peitoral, duas pedras que eram chamadas de Urim e Tumim. Talvez vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão. E esse Urim e Tumim são palavras hebraicas no plural que significam literalmente luzes e perfeições. E como isso era usado? Alguns deduzem que eram objetos usados para lançar sorte, para determinar as respostas. Você vai ver, por exemplo, um uso do Urim e Tumim em Números 27, versículo de número 21. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Então aqui está falando de lançar sorte para se deveriam ir ou não, se entrariam ou não. Vamos ler Atos 1, dos versículos 23 a 26. Está falando sobre a escolha de Matias, o substituto de Judas o Iscariote, dentro dos 12. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. E eu gostaria de chamar aqui a sua atenção para esse lugar de oração, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, um outro lugar onde se lançam a sorte, mas aí aqui eu já gostaria de destacar que parece que vai transicionando. É feito num lugar de oração. A gente está em Atos 1 e eu fiz até questão de ler esse texto, embora não estivesse aqui na minha anotação, porque alguém poderia se perguntar: hoje então nós devemos continuar lançando sorte? Seria uma boa pergunta, porque se os apóstolos no Novo Testamento lançaram sorte, entretanto, Atos 1 pode parecer redundante, mas está antes de Atos 2. E a gente sabe o que aconteceu em Atos 2.
no dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então, hoje nós não temos a necessidade de lançar sorte, até porque nós temos o Espírito do próprio sumo sacerdote, do nosso sumo sacerdote, o Espírito do próprio Cristo habitando em nós. Podemos colocar isso junto com o que Jesus disse a respeito do seu Espírito. Se você abrir em João, capítulo de número 14, versículo de número 25, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, a promessa de outro Consolador. E o versículo de número 25 diz: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por isso, eu creio que não precisamos mais lançar sorte. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo e o caminho que nos foi dado é: se submeta ao Espírito. Submeta ao Espírito daquele que mudou a nossa sorte, que mudou a nossa vida. E não somente mudou a nossa sorte, mas que nos ensinará tudo que será necessário. Então hoje, como igreja, nós nos posicionamos no lugar onde nós nos rendemos ao Espírito Santo. Nós confiamos na liderança do Espírito e ele nos ensina o que fazer. Mas no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes tinham esse recurso do Urim e do Tumim. Mas entenda que isso é para um tempo. Está apontando para um lançar a sorte, para escolher um caminho. E hoje nós temos o próprio Espírito Santo que nos conduz, que fala conosco. E a única maneira, meu, que talvez até nos desafia, é se render ao Espírito Santo de Deus. Alguém talvez poderia dizer: ah, mas Zeca, seria mais fácil lançar a sorte. E para onde fosse, nós iríamos. Entretanto, isso nos tiraria do lugar de fé, de confiança. E entendermos que nós podemos ouvir o Espírito de Deus, que Ele fala conosco, que Ele nos conduz, que Ele está nas situações mais adversas, falando conosco, e por vezes as pressões é que nos ensurdecem, mas Ele está falando. Nos dias, às vezes, mais turbulentos, lá está a voz do Espírito. Creia, meu irmão, que o Espírito Santo continua falando conosco. Mas no Antigo Testamento, eles tinham isso como um recurso, como uma sombra. E conhecendo o nosso coração, por vezes, agiríamos mais pelo que vemos e não pelo que cremos. Então, de fato, é um lugar onde nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Mas as vestes do sacerdote também tinham como parte um turbante, aqui na minha versão é chamada de mitra, e sobre a cabeça do sacerdote que tinha essa mitra, na parte dianteira era posta uma lâmina de ouro. E essa lâmina de ouro tinha uma inscrição. Vinha escrito: Santidade ao Senhor. Então nós começamos a entender qual é o propósito dessas vestes. Porque eram vestes belas. E a beleza das vestes chamavam a atenção para a dignidade, a santidade que esse homem carregava, que apontava para quem o Senhor era. Qualquer um que olhasse para o sumo sacerdote diria: ali há alguém que reflete a santidade de Deus, alguém que comunica a nós a dignidade do Senhor. Quando olhamos para Apocalipse, nós vamos encontrar o nosso Jesus glorificado. E ele glorificado também está vestido de um manto. Ele também tem uma cinta sobre os seus ombros. Ele que é o mediador entre Deus e o homem, e agora o mediador perfeito. Ele em glória. Então tudo que vemos no sumo sacerdote no Antigo Testamento está apontando para Cristo, que foi a revelação plena dessas verdades. Quando você olha em Apocalipse 1, no verso de número 13, veja a glória que é revelada em Cristo. João, ele ouve alguém falando com ele, e quando ele se volta, no meio dos candeeiros, ele vê um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve.
os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Eu paro aqui. Essa é a visão do Cristo glorificado, como alguém que está vestido em glória. Arão não podia, de fato, refletir essa glória plena, mas entendemos que ele está apontando para alguém e que faz todo sentido ao ver essa sombra, onde Deus estabelece um sumo sacerdote para que pudesse ser mediador então do povo, que pudesse ser aquele que estivesse entre Deus e o homem, fazendo essa conexão. E então, quando olhamos para Cristo Jesus, nós encontramos o nosso sumo sacerdote perfeito para sempre. Volte para Levítico 8, porque agora o texto continua. Se ele chama Arão e os seus filhos, e ele veste Arão, o versículo 10 diz: então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele, do óleo, aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. E depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Então agora Moisés toma o óleo da unção, tanto o tabernáculo como os utensílios e o sumo sacerdote são ungidos nesses versículos. Veja que o derramar do óleo sobre alguém ou sobre algum objeto, sobre alguma coisa, apontava para a dedicação do objeto ou do sumo sacerdote para uma missão, para um serviço ao Senhor. Aquele que era ungido, ele era separado, consagrado ao Senhor. Por isso que quando nós vemos Davi, ainda na casa de Jessé, na casa dos seus pais, sendo ungido a rei, ali ele estava sendo separado para uma missão, para um serviço. Ele estava recebendo a unção para governar, para reinar sobre Israel. Assim também Jesus. Porque quando nós estudamos aqui o livro do profeta Isaías, nós vimos que Jesus, como Messias, ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também é um conquistador ungido. É aquele que vai declarar as palavras do profeta Isaías em Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Eu tenho uma missão. Eu fui separado para um propósito. E eu quero te dizer, meu irmão, que quando olhamos isso, se o nosso sumo sacerdote é consagrado, o tabernáculo também é consagrado. O lugar onde a presença habita também será separado. Só que hoje ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Eu quero dizer que a tua vida também é separada. A tua vida é consagrada. As nossas vidas são completamente do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva dele. Que a nossa vida, em cada detalhe, possa pertencer ao nosso Deus. E que os nossos passos possam agradar o coração dele. Sabe, aplicando essa metáfora aos utensílios, nós também somos instrumentos nas mãos dele. Que ele possa nos usar, quando sairmos daqui, como instrumentos dedicados nas mãos do nosso Deus. Possamos ser usados ao abrir da nossa boca. Ele possa encontrar instrumentos disponíveis. Que quando você chegar na tua casa, você seja um instrumento disponível. Quando você chegar no seu trabalho, você seja um instrumento disponível. Que as nossas vidas estejam à disposição para a glória dele. Que possamos dizer nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Assim Arão, o tabernáculo e os utensílios foram separados. Nossas vidas pertencem ao Senhor. Cada aspecto da sua vida pertence a Ele. E aí o versículo de número 13 prossegue, porque diz: também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara.
Então os filhos de Arão são designados ao sacerdócio. Eles também recebem vestes sacerdotais, eles também são separados, eles recebem vestes de santidade, porque eles apontam para a nação. O que Deus tem como propósito é um reino de sacerdotes. E esse reino de sacerdotes, no Antigo Testamento, é visto como uma sombra em Israel, mas quando nós olhamos para a igreja do Senhor, esse plano se cumpre plenamente, porque nós somos uma nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso faz parte da tua identidade, que nós possamos sair daqui posicionados assim. E aí um aspecto que chama minha atenção dentro desse texto, veja que a unção acontece sobre a vida de Arão, e então os sacerdotes são trazidos, os filhos são trazidos, e a unção que está sobre o sumo sacerdote também aponta para a unção que recai sobre os sacerdotes. E aí por que isso é tão importante? Porque entendemos que Cristo é o sumo sacerdote ungido, mas a unção que está sobre a cabeça desce pela barba e vai até as vestes, como o Salmo 133 nos diz. Aquilo que está sobre a cabeça está descendo para o corpo. A unção de Cristo Jesus está descendo, nós estamos conectados com Ele, nós estamos conectados com a videira verdadeira. Não é por menos que Efésios nos diz que nós somos a revelação, a plenitude de Cristo. Aí você vai dizer, mas como nós podemos ser essa plenitude? Porque é em você que verão os frutos da videira verdadeira. Essa unção está descendo sobre nós. Eu creio, meu irmão, que eu posso caminhar dia após dia, manifestando essa realidade, e essa tem sido a minha oração, para que possamos apontar para quem Ele é. A unção que está sobre a cabeça do sumo sacerdote desce para o corpo dos sacerdotes, desce sobre aqueles que estão ao seu lado. Que a unção de Cristo continue descendo sobre nós, porque nós estamos conectados com Ele. Há uma unção dos céus. 1 João, no capítulo 2, versículo de número 27, nos fala sobre isso. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Ah, meu irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Essa unção que nós recebemos dele, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina, a unção do Espírito sobre nós, a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Note que essa unção está sobre as nossas vidas. Permaneça nessa unção. Há uma unção de Deus que te ensina. Há uma unção de Deus que te capacita a respeito de todas as coisas. É a unção de Cristo, nosso sumo sacerdote, está sobre o seu reino de sacerdotes. A igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. Os versículos continuam. Levítico 8:14 diz: então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Vou até o versículo de número 17. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas e o redenho do fígado e os 2 rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro e a sua carne e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara. Note que a partir daqui 3 ofertas serão trazidas. A primeira oferta é uma oferta pelo pecado, é uma oferta de purificação pelos pecados de Arão e seus filhos. E note que são eles que puseram a mão sobre o novilho, porque esse gesto implicava na confissão. Quando um adorador, nós vimos isso nos capítulos anteriores, trazia uma oferta, ele colocava a mão sobre aquele animal que seria sacrificado, e isso apontava para um gesto de confissão, de substituição. E aí, novamente, eu estou destacando isso porque o capítulo de número 8 aponta para a centralidade de Moisés. Porque embora Arão imolasse o animal,
porque é Arão que imola o animal. Em algumas traduções diz que Moisés imolou o animal. Contudo, no texto original não tem a palavra Moisés. Não tem o sujeito Moisés, não diz que é Moisés. Aí os tradutores deduzem ser Moisés, mas isso ficaria fora de contexto. Por quê? Porque quando nós olhamos o livro de Levítico, era o adorador que imolava, não era o sacerdote que imolava. Então, aqui o sacrifício era por Arão. Então, Arão precisava imolar. E então Moisés toma o sangue. Veja que é uma questão de tradução. Na sua Bíblia está Moisés? No texto original não tem Moisés. Então, provavelmente, olhando para a maneira como era feito o sacrifício, Arão imolou e Moisés, então, recolheu o sangue e continuou o ritual. Mas por que eu estou falando disso? Porque é Moisés que desempenha o rito, não é Arão. E, novamente, por que isso é importante? Porque é Deus que está estabelecendo Arão como sumo sacerdote. Arão não podia se auto-intitular. Deus deixa claro que se trata de uma escolha dele. É uma ação dele. É a mão de Deus em favor de Arão e seus filhos. Da mesma maneira, não fomos nós. Ele nos escolheu primeiro. Ele veio a nós. É a mão dele sobre a tua vida. Então que isso enche o teu coração de gratidão. Então Moisés vai sim tomar o sangue e ele vai com a ponta do dedo nos chifres ou na ponta do altar de bronze, não sei como está na tua versão, e o derramar desse sangue na base do altar, então faria a expiação dos pecados. A expiação dos pecados de Arão, dos seus filhos. E aí Moisés separa assim a gordura, e nós já vimos como isso funciona, porque a gordura e as entranhas eram queimados ao Senhor. Mas como era uma oferta pelo pecado do sumo sacerdote, esse animal não deveria ser consumido, ele deveria ser levado para fora do arraial. O destaque desse ponto é Moisés que oferece o sacrifício, é Moisés que atua no sacrifício, não Arão. Deus está agindo sobre a vida de Arão. Arão precisa da misericórdia de Deus, porque ele é um homem imperfeito como nós. Aí o texto vai prosseguir, porque são 3 sacrifícios. O primeiro é uma oferta pelo pecado, purificação do pecado, mas no versículo de número 18, ele diz: depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Vou até o 21. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés, note que é sempre Moisés, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, o segundo sacrifício agora é um holocausto. Ele traz um carneiro. E nós sabemos que o holocausto era um sacrifício que precisava ser completamente consumido. Agora, qual é o diferencial desse holocausto aqui no capítulo número 8 para o capítulo número 1? Novamente, Moisés. Porque no capítulo número 1 era o sacerdote que oferecia o holocausto. Aqui é Moisés quem assume o papel sacerdotal. Arão e seus filhos colocam as mãos sobre o carneiro. E tudo isso significava que, primeiro, o holocausto é uma oferta de aceitação. Então Deus estava aceitando Arão e seus filhos para que pudessem oficiar diante de Deus como sacerdotes. E a partir dali, como o holocausto era uma oferta completamente queimada, a vida daqueles homens seriam completamente dedicadas ao Senhor. Assim, o nosso Deus está nos trazendo para a presença dele. Por quê? Porque nós também somos um reino de sacerdotes. Tudo que temos é dedicado a Ele. Que cada parte do nosso ser seja dedicado a Ele. Que cada pensamento, os nossos planos, as nossas prioridades, os nossos projetos sejam dedicados a Ele. Esse animal era completamente queimado. E aí, nesse sentido, o sacerdote entenderia que a sua vida não era mais dele,
mas pertenceria ao Senhor. A tua vida pertence a Ele. Então, a partir daqui, nós entramos no terceiro sacrifício, que está no versículo de número 22. Então fez chegar o outro carneiro, um novilho pela culpa ou pelo pecado, um carneiro em holocausto, e agora o segundo carneiro. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos, novamente, são eles que impõem a mão sobre a cabeça do carneiro. E o imolou, novamente, não tem Moisés no texto original. E o imolou, é Arão quem imola esse animal. E Moisés toma do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Então agora seria uma oferta de consagração. Novamente, é Arão e os seus filhos que impõem a mão sobre o animal, e é Moisés quem faz o rito. Porém, aqui há um aspecto diferente, porque o sangue agora não é esfregado na ponta do altar. O sangue é colocado na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O restante do sangue, sim, é derramado na base do altar, e esse derramar apontava, de fato, para um fechamento do sacrifício. Mas por que só o lado direito? Por que apenas essa parte específica? E aí nós precisamos entender que, dentro da simbologia bíblica, o lado direito era considerado como o lado favorecido, o melhor lado. Assim, esse gesto representaria a dedicação da melhor parte daqueles homens ao serviço de Deus. Tanto que, se você lembrar das parábolas de Jesus, há um momento em que Jesus fala que aqueles que são chamados à sua direita, esses são favorecidos. É o melhor lugar, é a melhor parte. Então, dedicar o seu lado direito seria dedicar a sua melhor parte. E isso é uma imagem da entrega do todo. Quando você entrega a sua melhor parte, há uma mensagem por trás disso. Quando entregamos a melhor parte, isso não quer dizer que o que resta nos pertence. Porque quando você entrega o seu dízimo, nós devolvemos a 10ª parte ao Senhor. Mas qual é a mensagem que está por trás disso? Quando eu entrego o meu dízimo, eu não estou dizendo apenas que 10% pertence ao Senhor. Eu estou dizendo que tudo que tenho pertence a Ele. Então, era uma parte dedicada, representando a entrega do todo. E por que ouvidos? Ouvidos consagrados para sempre ouvirem a voz do Senhor. Por que o polegar da mão direita? Mãos consagradas, porque aqueles homens estariam colocando as suas mãos nas obras santas de Deus. E por que pés consagrados? Uma vez consagrados os pés, para sempre trilhar os caminhos de Deus, os caminhos santos do Senhor. Então aponta para aqueles que ouvem, para aqueles que estão com as mãos nas obras do Senhor, mas que também estão trilhando os caminhos santos de Deus. E isso é um chamado para nós, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, mas dedicados a Ele, para ouvir a voz dEle, que a cada dia nós estejamos engajados naquilo que Deus está fazendo. Eu quero colocar as minhas mãos na obra dEle, e ao mesmo tempo que os meus pés sejam direcionados pelo Espírito, para que a cada dia nós, como igreja, possamos trilhar os caminhos santos de vida do Senhor. Ponta da orelha direita, polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Era uma parte que representava a entrega de tudo. O versículo 25 continua: e tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita, também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor. Tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Então, note que a gordura e as entranhas, normalmente, elas eram queimadas porque pertenciam ao Senhor.
mas a coxa direita pertencia ao sacerdote que realizava o sacrifício. Nós vimos isso na semana passada, se não me falha a memória. Mas aqui, essa coxa e alguns pães do cesto que estavam diante do Senhor são postos nas mãos de Arão. Mas note o que vai acontecer. Eles são postos nas mãos de Arão como uma oferta movida. É a oferta que é movida em direção ao altar e depois em sua própria direção. Mas olhe para o versículo de número 27 e 28. E tudo isso, a coxa direita, que pertenceria ao sacerdote, os pães, ou alguns pães tirados do cesto, tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu da oferta movida perante o Senhor. Então foi dedicado ao Senhor e trazido de volta a Arão. Versículo 28. Depois, Moisés o tomou das suas mãos. Então ele não deixou nas mãos de Arão. Ah, mas não pertenceria ao sacerdote? Sim, só que aqui, essa oferta não era por alguém comum, era pelo sumo sacerdote. E quem estava agindo aqui era o próprio Deus, não era Arão. Então ele toma das suas mãos e os queima no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Essa oferta não ficaria para Arão. Elas seriam queimadas ao Senhor como uma oferta de consagração, porque Deus é o agente da consagração. É Deus quem está agindo para que dali em diante Arão fosse um sumo sacerdote consagrado. E aí nós aplicamos, porque nós também consagramos as nossas vidas ao Senhor. Mas essa consagração só acontece pela graça dele. Pare para pensar nisso. Ele nos aceitou diante dele. Ele nos faz uma oferta agradável diante dele. Mas o que te qualifica para isso? Se não for a obra dele. O que há de mim que seja digno de quem ele é? E aí nós percebemos que quando foi tirado da mão de Arão e foi queimado, isso apontava: Arão, é graça sobre a tua vida. Então todas as vezes que nós subimos no altar para adorar ao Senhor, todas as vezes que nós nos unimos como igreja para levantar um altar de adoração, aí precisamos de fato nos render, porque talvez você já tenha se perguntado: mas há tanta adoração no céu, há coisas tão majestosas, cânticos sobrenaturais sendo declarados ao redor do trono. Por que que ele aceita a nossa canção? Por que que ele aceita as nossas vidas? É porque isso é uma obra dele sobre você. É a graça dele que te habilita. É a obra dele, uma obra única. E por isso reconhecemos: não há outro Deus além do nosso Deus. É por isso que ele recebe a nossa adoração. Porque ele vem a nós, ele nos purifica, ele nos qualifica, ele nos torna dignos da presença dele. Que a mão do Senhor continue nos sustentando, porque se a sombra da graça faltar sobre nós, meu irmão, não há nada em nós que possamos oferecer. Mas quando ele vem e ele te restaura, quando ele realiza essa obra, ele te transforma em uma oferta agradável ao Senhor. Então glorifique a ele, meu irmão, porque se ele aceita a nossa adoração, é porque a graça dele está sobre a tua vida. Não podia ficar na mão de Arão. Moisés falou: não, Arão, me dá isso aqui, porque isso aqui precisa ser queimado ao Senhor. Não é mérito seu. Ah, meu Deus, Arão, não é mérito seu, é uma obra da graça. Arão, você se lembra que você fez um bezerro de ouro? Estou conjecturando, mas pense isso dentro do próprio contexto. Faz todo sentido, sem ferir de fato a narrativa. Porque em Êxodo 32, Arão construiu um bezerro de ouro. Poderia dizer: Arão não merecia ser um sumo sacerdote. E de fato, quem de nós merece estar na presença do Eterno, se não for graça? E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que o capítulo de número 8 está fazendo: exalta a graça e aquele que nos consagra. A minha vida foi consagrada ao Senhor, a tua vida é consagrada ao Senhor, e isso é uma obra dele, então agradeça. Então o versículo de número 29 diz: e tomou Moisés o peito, e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés move o peito do animal, do sacrifício. E essa parte de uma oferta movida
Nós falamos sobre isso na semana passada. Era uma parte que pertencia ao sacerdócio. A coxa direita pertenceria ao sacerdote que oferecesse o sacrifício, mas nós já entendemos que não há mérito em Arão. Então, tudo é queimado. Mas o peito movido pertenceria a todo o sacerdócio. E ali era feita uma refeição. E veja o que vai acontecer na sequência do texto. Tomou também Moisés do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar. Vocês já viram unção com óleo e sangue? E o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Então Moisés toma o óleo que estava sobre o altar, o sangue do sacrifício, e ele aspergiu sobre Arão e seus filhos. O sangue que purifica, que faz a expiação do pecado. O sangue de Cristo que foi vertido por nós na cruz do Calvário, que nos purifica de todos os pecados. Meu irmão, você é livre. Mas só que não apenas o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, mas também o óleo da unção, o Espírito Santo que está sobre nós, o óleo da consagração. Aqueles homens seriam, a partir dali, separados. A tua vida pertence ao Senhor. E então, indo para o final, porque o versículo de número 31 prossegue, lerei o 31 e 32. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: agora cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Como a oferta do peito movido pertencia ao sacerdócio, pertenceria a Arão e seus filhos, agora uma refeição é ordenada a eles. Então, desse peito movido, eles poderiam comer. E tudo que restasse, nós vimos na semana passada sobre isso, precisaria ser queimado, não poderia ser compartilhado com uma pessoa comum. E isso nos mostra que a separação daquela parte e a dedicação daquela parte ao Senhor era algo importante para Deus. Não confunda o santo com o comum. A tua vida não é mais comum. A tua vida é santa. A tua vida é consagrada. E aí esse princípio de separação pode ser visto na continuidade desse texto. Olhe aí para o versículo de número 33. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto, por 7 dias, o Senhor vos consagrará. Verso de número 34. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi, Moisés está dizendo, assim me foi ordenado. Então agora eles passariam por 6 dias de purificação, eles não poderiam sair dos limites do tabernáculo. E esse rito de purificação apontava agora para um gesto de obediência. Eles precisariam estar nesse período de purificação, e alguém poderia dizer assim: poxa, se eles não observassem isso, eles morreriam. E talvez você ache isso uma palavra muito forte, mas ela nos remete ao princípio. Porque quando Deus fala com Adão no jardim, ele diz: você pode comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. E aí, olhando para isso, mas isso é no Antigo Testamento. Não, olhe para Hebreus 12, no capítulo de número 12, nos versículos 27 a 29. Eu estou falando na nova aliança. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam.
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, nós recebemos esse reino, amém, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, ou seja, podemos correr o risco de servir a Deus e não ser agradável a Ele. Retenha a graça que você recebeu, para que você sirva a Ele de modo agradável, com reverência e santo temor. Eu estou na nova aliança. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Onde há obediência, há recompensas. Mas precisamos lidar com as responsabilidades com santo temor. Então Moisés, ele fecha ali essa prescrição no capítulo de número 8, o último verso. E o texto diz: e Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. E isso é uma palavra-chave que fecha o capítulo. Porque tudo foi ordenado por intermédio de Moisés. Esse capítulo destaca a centralidade de Moisés na mediação do sacerdócio. Moisés é o sacerdote que ordena Arão. Arão não poderia se auto-intitular. Moisés é a voz profética que declara a vontade de Deus a Arão. Então Moisés, com uma voz profética, está declarando o que está no coração de Deus para a vida de Arão. Mas aí em Deuteronômio 18, no versículo de número 15, Moisés fala sobre o seu posicionamento profético, só que ele aponta para frente, porque o texto diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Ele está dizendo, semelhante a Moisés. A ele ouvirás. Vá no versículo de número 18. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então Moisés se identifica como uma voz profética, mas ele aponta para alguém que viria do meio do povo, alguém que estaria ali entre eles, entre os seus irmãos. E sabe o que é incrível? É que os apóstolos identificaram quem seria esse profeta. Para a gente fechar, abra em Atos 3, versículo de número 22. Pedro está discursando. Ele está falando a respeito de Jesus. Ele está falando sobre a obra de Cristo. E olha o que Pedro diz. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. O que Pedro está dizendo? Esse profeta, aquele que tem uma voz profética, que tem a posição de ordenar os sacerdotes, porque Moisés, como sacerdote, na posição de sacerdote, ele ordena Arão, mas também como uma voz profética que declara a vontade de Deus sobre a vida de Arão. Só que Moisés reconhece, não é sobre mim, é sobre alguém que ainda está por vir, alguém que aprenderia as palavras do Eterno, e ele falaria o que o Senhor iria colocar em sua boca. Tanto que Jesus mesmo diz: eu não falo de mim mesmo, mas tudo o que eu digo é o meu Pai que me ensina. Eu falo o que eu ouço o meu Pai dizer. Moisés, como mediador, estabelece um sacerdócio temporário. Mas Jesus, como sumo sacerdote para sempre, ele abre a sua boca sobre os seus apóstolos. E ele envia os seus apóstolos como ele foi enviado. E do mesmo modo que ele foi enviado, ele envia a sua igreja. Então, quando ele abre a sua boca sobre nós, ele começa a declarar a nossa identidade, a nossa posição no mundo espiritual, porque ele começou essa boa obra em nós e ele completará essa obra em cada um de nós. Eu quero ser extremamente intencional com o que o Espírito está soprando em meu coração. Ele está completando uma porção dessa obra na tua vida aqui hoje. Ele está fazendo com que você avance. Ele está declarando a tua posição nesse mundo espiritual que por vezes
as lutas tentam inebriar a nossa visão, mas que as nossas mentes sejam iluminadas. Nós estamos posicionados no mundo espiritual, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, que essa autoridade possa ser manifesta. Tome posse disso nessa noite. Assim como Arão, ele foi posicionado, porque Moisés, como mediador, ordena a Arão. Eu quero declarar sobre as nossas vidas, assim Jesus, como o nosso mediador perfeito, que nos religa ao Pai, Ele também está declarando palavras de eternidade sobre você. E que essas palavras possam ecoar em nossos corações, que o nosso espírito seja impactado por essas verdades espirituais e saiamos daqui para manifestar essa posição que nós recebemos pela graça. Não é mérito seu, filha, não é mérito seu, filho, mas é a boa mão do Senhor, que como sustentou Arão, também te sustentará para a glória do nome dele. Senhor, nós oramos nesta noite gratos, porque é o Senhor quem nos estabelece. É o Senhor que nos posiciona e queremos continuar te ouvindo dia após dia. Sairemos daqui, Senhor, posicionados, entendendo que é a tua boa mão.